que estão desaparecidas, o desespero dos familiares que não conseguem contato com seus familiares e, além disso, as mortes já confirmadas, 90 pessoas que perderam a vida diante dessa tragédia, que a gente ainda vê acontecer, como a gente já ouviu aqui os relatos, a tragédia segue acontecendo. E agora a gente tem informações, inclusive, da cidade de São Leopoldo, para trazer mais detalhes, principalmente sobre essa situação dos roubos, né, da violência, que é o relato agora muito importante feito pelo Felipe e que ontem já tinha sido relatado pela repórter que está lá em São Leopoldo, a Franciele Stephanie, que já está conosco aqui ao vivo, aqui para falar ao vivo conosco, diretamente lá de São Leopoldo. Olá, bom dia, Franciele. Oi, Fabiola, bom dia a todos. Sim, a gente fez uma apuração agora de manhã dos registros de roubos, furtos e saques que ocorrem aqui na cidade de São Leopoldo. Conversei com o pessoal da Brigada Militar, que é a Polícia Militar, também conversei com o pessoal da Polícia Civil para saber dados, né? A gente acompanha algumas imagens que foram fornecidas pelas instituições que mostram os patrulhamentos realizados na parte da noite aqui em São Leopoldo. Conforme a Brigada Militar, foram 5 presos aqui no município de São Leopoldo, 3 por saque e 2 por roubos a barco. Os de roubos, eles aconteceram no domingo. Eu dei uma olhadinha aqui para o lado que tem helicóptero aqui sobrevoando, fazendo os resgates das vítimas. Foram por roubo a embarcações de voluntários. Um dos barcos ele já foi recuperado e o outro ainda não. E as forças se intensificam durante a madrugada, que é o ponto crucial, né? É o ponto que gera um pouco mais de cuidado e de atenção dos órgãos da segurança pública. Também, de acordo com as instituições, os crimes patrimoniais eles sobressaem. E um ponto muito importante, gente, fake news, né, que já estava sendo falado aí por vocês, a fake news, ela tira o ponto de concentração dos órgãos de segurança de uma região e acaba mandando as forças muitas vezes para outras, né? Então, nas redes sociais circulam muitas informações que não são verídicas, de saques que ocorrem, de lojas que estão sendo alvo de criminosos, e não é verdade. As forças de segurança, elas vão até lá e elas conferem as informações que elas não são verdadeiras, né? Então, muitas vezes elas deixam de fazer um patrulhamento no local que precisa para ir para outro ponto que não tenha necessidade. A gente também tem informação do Estado, a Brigada Militar, através da sua assessoria, ela informou que são 16 ocorrências envolvendo prisões de furtos, roubos e saques na região metropolitana. As cidades Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Em Canoas aconteceu uma situação ontem à noite em que voluntários que estavam fazendo o tráfego na área alagada, tentando resgatar pessoas, inclusive com policiais na embarcação, foram recebidos a tiros em uma região, porque as pessoas que ficaram nas residências, nos prédios, para precaver, para cuidar do patrimônio, o que não é indicado, a gente frisa, não é indicado que as pessoas saiam, elas atiraram em direção à embarcação, que era de pessoas que estavam resgatando, né? De gente que estava lá cuidando. Então, também é importante que as pessoas elas tenham esse cuidado e não caia no bojo geral, né? Que toda embarcação ela é de saqueadores. Não, tem as forças de segurança, tem os voluntários que estão trabalhando. Muitos não param nem à noite. E, inclusive, uma orientação, conversando com policiais que atuaram durante a madrugada aqui em São Leopoldo e também na região de Canoas, a informação é que não trafeguem à noite de barco, porque existe sim esse risco e muitas dessas pessoas que estão nessas áreas, elas estão sem energia elétrica, então elas não têm nem acesso à comunicação. Então é uma situação muito delicada que está acontecendo, as pessoas nessas horas que tem bicas de água, pessoas que têm poços artesianos que estão ofertando às pessoas, porque hoje, Fabiola, ontem tu me perguntaste sobre a questão da água, hoje eu dei uma circulada aqui nos mercados, já falta água, não tem água aqui nos mercados de bairro, a água não tem mais, água potável, então essas pessoas que estão colaborando, elas são a maioria, graças a Deus, mas tem aquelas pessoas que elas saem de casa para cometer crime, para tirar daquelas pessoas um pouco que ainda restou. Ô Franciele, você estava contando aqui, no estado foram 16 pessoas presas, né? Eles não relataram ainda os episódios, né? A quantidade de casos já registrados. Porque, como você disse, há também o pavor das pessoas que falam, não saiam de casa, vão ser todos assaltados. Existe muita fake news também, e é preciso ficar atento a isso. Mas o governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou que estão acontecendo saques e roubos e disse que 16 pessoas foram presas no estado, é isso? Fazendo esse tipo de roubo.
Isso. É importante salientar que o sistema Procergs, que é o sistema que contabiliza isso, que dá detalhes das ocorrências também, onde fica o prédio está embaixo d'água, então os sistemas estão fora do ar. Então, a gente não tem certeza absoluta que é esse número, né? A informação repassada pela Brigada Militar é que são 16 ocorrências. Esse número ele pode ser maior, né? Então, tem muita gente que não registra também. Então, até agora, 16 casos envolvendo isso. A gente tem os registros mais impactantes são da cidade de Canoas. Canoas, no bairro Matias Velho, desde o final de semana, a gente tem relatos bem, bem difíceis. No entanto, desde que as forças de segurança elas intensificaram o patrulhamento, com o apoio da Força Nacional, a gente vê uma redução nesses números. Em São Leopoldo, na noite de ontem, o centro estava completamente deserto, não tinha nenhuma pessoa transitando, seguindo a orientação das forças de segurança, e também não teve nenhum tipo de registro. Houve denúncias que foram apuradas, que foram verificadas pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal e pela Força Nacional, que não se confirmaram. Então, a gente tem uma situação sob controle. As pessoas também não precisam criar um pânico em cima disso. E lembrando das informações, como tu mesma disseste, as pessoas elas precisam ter cuidado na hora de disseminar a informação e também não deixar o pânico tomar conta. A gente está vivendo uma situação difícil, é um momento delicado, a tragédia tanto em número de mortos e pessoas atingidas, ela vai aumentar, a gente sabe disso, tem muitas regiões que o estado ainda não chegou, mas também, importante, a região da Serra também teve registros de saques. Então, assim, a gente tem as informações aqui da região metropolitana, mas o interior do estado também sofre com isso. Então, lembrando mais uma vez, vamos ter cuidado, vamos ter cautela na hora de repassar a informação. Ela é fundamental ser checada antes, inclusive pelas pessoas que vivem nas comunidades e na ânsia de querer ajudar acabam muitas vezes atrapalhando. Uma outra questão em relação à água, você falou que já nos mercados já viu a falta d'água, não tem para vender. Você também percebeu, de alguma maneira, o aumento dos preços? É outro relato também que a gente vem recebendo aqui, que estão cobrando mais caro pelos produtos. Quer dizer, há aí uma exploração por parte dos comerciantes em produtos que são necessários nesse momento. Você também verificou isso? Tem isso acontecendo aí em São Leopoldo? Nos mercados que eu estive, agora ontem à tarde e hoje de manhã, eu não notei. Não percebi aumento nos preços. Notei sim a falta deles. O que ontem já não faltava, ontem de manhã, quando nós conversamos, à tarde a gente já viu que onde tinha 10 unidades não tinha mais nenhuma, né? Então, e realmente não tem previsão. Eu conversei com alguns diretores de supermercados que me informaram justamente isso, que não tem previsão de chegada de mais água, e aí vem aquelas questões que são as pessoas que têm poços artesianos que estão colaborando nesse momento e fornecendo água potável para aquelas pessoas que precisam. É importante também lembrar que aqui em São Leopoldo, a prefeitura do município, junto com o SEMAI, que é a autarquia que cuida do abastecimento de água, fez uma força-tarefa, um trabalho em que está tentando normalizar naquela parte não atingida pelas cheias o abastecimento. Inclusive, aqui no meu condomínio, eu moro num prédio, a água já chegou. Então, ela está vindo bem lentamente, mas ela está vindo através dessa manobra feita pelo poder público. Então, a informação é que a gente tem até para o pessoal de São Leopoldo, em que a água vai voltar aos poucos na região que não foi atingida a partir de hoje. A água já Franciele, começou a se baixar? entendi. Vai. Pode perguntar, A, Josias, vai lá. Não, eu queria esclarecer um detalhe. Se entendi adequadamente, você nos conta que pessoas que permanecem nas suas casas, em função do receio de saqueadores e tal, atiram contra pessoas que estão fazendo o resgate, é isso? Com medo de ser saqueado? Está acontecendo isso? Teve casos ontem à noite na cidade de Canoas, aqui na região metropolitana, cidade próxima a Porto Alegre, em que atiraram em direção à embarcação. Atiraram em direção à embarcação achando que eram saqueadores e tinham policiais dentro da embarcação fazendo monitoramento e de certo modo, a segurança de quem estava lá procurando por vítimas. Viu os policiais? Não. Oi? Atingiu? Alguém ficou ferido? Não. Ninguém ficou ferido, mas justamente é tudo escuro. A gente está falando aqui de uma situação bem delicada. É um lugar onde tem muitas casas, tudo tomado pelas águas, e as pessoas, por medo, acabam atirando, né? Então, esses disparos, por sorte, não feriram ninguém. Franciele, ontem a gente estava. Bem, boa tarde já, né? Sakamoto aqui. Ontem a gente estava conversando com o prefeito de São Leopoldo, né? E ele estava comentando que os diques que tem ao longo do Rio dos Sinos, na região,
eles que tinham sido construídos depois da cheia de 41 para tentar segurar, né, o avanço das águas, né, e as cheias, né, eles não fizeram nem cócega no final. Deu mais de meio, alguns deles mais de meio metro de água acima, a água passou direto, né? Como é que no final das contas, né, ficou o centro de São Leopoldo, assim, com isso? Foi uma cidade bastante afetada, que nem Canoas. Sakamoto, boa tarde. Sim, são 180 mil pessoas atingidas em São Leopoldo. Então, é muita gente. A área central, ela ficou bastante alagada, até mesmo por um problema que deu não só pelos diques, tá? Os diques, eles cumpriram bastante as suas funções, e se não fossem eles, eu digo para vocês que a situação seria ainda pior, né? Porque eles reteram muito, mas é que o volume de água foi tanto que não tinha como eles segurarem na totalidade. Tem uma casa de bombas aqui no município, nas proximidades ali da estação rodoviária, que é na área central, que ela teve um problema. Quando ela teve um problema, junto com essa demanda, com essa vazão de água, com os diques superlotados dela, acabou alagando a área central. Então, sim, para vocês terem uma ideia, um prédio de 5 andares, eles foram evacuados porque a água já estava no segundo piso. Então, a gente olha para a cidade de São Leopoldo, a gente vê uma cidade praticamente deserta, tomada pelas águas. Restaurantes, escritórios de advocacia, clínicas, e foram 3, 4 quadras com água. Então, não é pouco, não, é bastante. Então, é por isso esse número muito grande de resgates que estão sendo feitos aqui no município. E ainda tem muita gente ainda sendo resgatada, que são aquelas pessoas que resolveram permanecer nos seus prédios e viram que a água estava subindo e chamaram pelo resgate. Então, pessoas que estão no segundo, terceiro andar, hoje, até mesmo nos entornos, né, nos bairros atingidos, como a Campina, que foi um bairro bastante atingido, Charlau, eles acabam chamando as forças de segurança para fazerem essa remoção, porque estão no segundo andar e estão vendo que a água está subindo cada vez mais. O nível do Rio dos Sinos, que a Fabiola tinha questionado, ele está baixando cerca de 1,5 cm. A última medição divulgada pela prefeitura nessa manhã estava em 7,53 metros. Está baixando, mas está baixando muito devagar. A gente tem que lembrar que toda essa água que está aqui do Rio dos Sinos, ela vai parar lá no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba bom, sem precedentes, ele está cheio, né? E está entrando, então, o que tem no Lago Guaíba na Lagoa dos Patos, que a região sul é o que está em alerta hoje no estado, né? Que a água está chegando lá e tem mais pessoas sendo atingidas. Então, essa tragédia, ela está aumentando, tá? O número de municípios está aumentando e o socorro também. A gente tem a sorte de ter recebido apoio de inúmeros municípios, de inúmeros estados, né? Estados da nossa federação que enviaram forças, tanto de polícia militar, de socorro, cães farejadores na serra, inclusive encontraram corpos que estavam soterrados. Então o Brasil se uniu em prol do Rio Grande do Sul. Ô Franciele, a gente estava ouvindo agora há pouco um morador de Porto Alegre reclamando muito da falta de ajuda, diz que não chegou nada de ajuda. Queria saber aí em São Leopoldo, está chegando ajuda, distribuição de água, de alimentos? As pessoas que estão desabrigadas, eu nem sei o número exato aí em São Leopoldo, da quantidade de pessoas desabrigadas e fora das suas casas. Essas pessoas estão sendo atendidas pelo poder público? São cerca de 180 mil pessoas atingidas aqui, tá? Para vocês terem uma noção, em um dos abrigos tem cerca de 800 famílias, tá? 800 famílias não, 800 pessoas, que é um abrigo que tem na Unicinos. Em outro abrigo que tem aqui próximo, no bairro Cristo Rei, são cerca de 430, eram ontem, se eu não me engano, o número, em torno de 400 famílias também foram abrigadas. Elas têm tudo, elas têm atendimento médico, tem um gazebo onde tem médicos atendendo, elas recebem alimentação, elas recebem auxílio psicológico, elas recebem fralda se for necessário para a criança, elas recebem mantimentos. Tudo está funcionando dentro desses ginásios. O que ocorre muitas vezes é que, sobre o Estado, tá, antes de eu entrar nessa parte, o Estado sim, ele tem chegado em São Leopoldo, o Estado não tem conseguido chegar em municípios distantes. Eu vou falar do meu município, que eu ainda não consegui o contato com a minha família, é um município de 2.000 habitantes, na região do Vale do Taquarim, que o Estado ainda não foi, tá? Ele está indo, mas ainda não chegou. Por quê? Porque eles estão atacando nas áreas mais graves. Certo ou errado, isso a gente questiona depois, né? Mas eles estão indo desse modo. Aqui em São Leopoldo, os munícipes que são atendidos nos ginásios, eles têm muitos voluntários ali. São centenas e centenas de pessoas que dedicam seus tempos, que deixam suas famílias em casa para
alimentação, para atendimento psicológico, para aferição de pressão, enfermeiros, médicos, são pessoas que estão ali para conversar, para trocar, para verificar se as pessoas precisam de alguma coisa, se há alguma necessidade. Está chegando sim ajuda. Muitas dessas pessoas, pelo relato de voluntários, elas acabam também ofendendo os voluntários, porque elas querem as coisas no tempo delas. E muitas vezes a gente sabe que entende essa ânsia, entende que as casas foram invadidas, mas não tem o que fazer. As áreas alagadas, tem que esperar a água baixar e depende do Estado, do governo federal, uma mobilização para conseguir. Os voluntários que estão ali estão tentando deixar o abrigo mais parecido com uma casa, com aquele acolhimento. Então, também tem que ter esse entendimento por parte das famílias que os voluntários que estão ali são pessoas como nós, que deixaram suas casas para ajudar o outro. Então, aqui em São Leopoldo, a gente vê que sim, está chegando, tem água, sempre precisa, né? Lembrando das doações. A gente precisa muito de água, itens básicos de higiene, isso tudo é muito bem-vindo. Lembrando que um ponto é a Unicinos que tem uma parada na frente, é uma universidade muito conhecida aqui, bem numa área alta, que não sofre com alagamentos, então as doações elas chegam até ali. Mas a gente fica preocupado mais com o interior mesmo, o interior que sofre com a falta de assistência do Estado. Franciele, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada que você trouxe informação, um pouco mais de respiro também, porque eu acho que é importante isso, né? A gente tem aí o desespero das pessoas que tem que ser ouvido, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ver que não é no tempo exato em que é possível, mas você trouxe aqui um relato importante, que essas pessoas estão abrigadas, é muita gente na cidade de São Leopoldo precisando de ajuda, 180 mil pessoas, como você relatou, e essas pessoas estão sendo atingidas. E por outro lado, essa questão da segurança, que é algo que você ontem, durante a sua entrada aqui ao vivo, você falou e me chamou a atenção isso, você foi atrás dos mais dados e trouxe aqui essa informação para a gente que é extremamente importante, foi assunto da reunião agora pela manhã do governador lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, conforme a deputada federal Bruna Rodrigues nos relatou. Esse é um foco neste momento do governador Eduardo Leite também, aumentar a segurança diante do número de saques e de roubos que estão acontecendo nessas casas e também até em alguns estabelecimentos. Obrigada pela sua participação, bom trabalho, a gente volta a se falar. Obrigada, Fabiola. E só para encerrar, então, eu queria agradecer o espaço. É muito importante que a gente possa falar sobre isso, possa levar informação. E lembrando mais uma vez, a gente tem um dia lindo de sol aqui. Muitas pessoas vão ser retiradas das suas casas, mas a previsão para o nosso estado, infelizmente, é de mais chuva a partir de amanhã. A previsão é de chuva e queda de temperatura, né? Vai cair bastante a temperatura aí no sul, estamos atentos a isso também. Muito, muito obrigada, um bom trabalho a você. Obrigada, até mais. Até mais. 12h25. Essa questão da segurança, né, o Sakamoto, é muito importante, porque não é só um relato, são vários aí, pelo que a gente está ouvindo. Nos números, eu imagino, diante de toda a emergência que o governo está enfrentando,